Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa diretiva, boa tarde a toda a população que nos acompanha, boa tarde, ex-vereadora Ana Paula Bertalter, seja muito bem-vinda a essa casa. Um excelente semestre de trabalho a todos, na volta dos trabalhos legislativos após recesso, muito trabalho pela frente para todos nós, para a gente continuar aqui trabalhando em prol da nossa cidade, do progresso, da reestruturação e de tudo aquilo que essa casa já tem apoiado o governo e também daquilo que a gente já tem feito ao longo do primeiro semestre. Quero primeiramente, em nome aqui do governo, em nome do prefeito, estender o convite ao festival que se iniciou no último final de semana, que é o Festival da Família, Música e Morango de 2025, que se prolongará aqui durante os finais de semana do mês de agosto, valorizando produtores, agricultores locais ali com a venda de morangos, nesse momento onde é a máxima concorrência entre eles pela estação ser favorável. Parabenizar todos aqueles artistas que tem tocado no palco, que tem demonstrado seu talento aqui, de prontidão, voluntariamente, para trazer mais beleza para esse festival. Então fica o nosso convite a um evento familiar, que valoriza toda a família, valoriza a comunidade, e que em nome do prefeito a gente convida com a maior estima toda a população para que prestigie, para que vá até esse evento. Lembrando que lá também haverá arrecadação de agasalhos e alimento pelo Fundo Social. Estamos aí num dos invernos mais rigorosos dos últimos anos, e é importante que a gente traga essa contribuição e essa ajuda para a nossa sociedade também. Quero destacar aqui também uma menção à nossa Guarda Civil Municipal pela excelente atuação no final de semana, em algumas ocorrências que eu destaco, tudo aí dentro do período de 3 dias. Trabalharam arduamente na localização de um menor na Pedra Grande, numa operação conjunta com bombeiros de uma menina de 9 anos perdida na trilha, com uso de drones, equipes da Romu, da Romucan e do Canil. Meus parabéns à nossa guarda. Ainda nesse final de semana, a apreensão de drogas no Jardim Imperial, com apoio do sistema de videomonitoramento. O Cão Eros localizou 87 porções de crack, 61 de cocaína e 47 de maconha. Também tivemos ainda nesse final de semana recuperação de bens furtados no centro, com apoio do COI. A Romu localizou o autor do furto no Caetetuba, e também uma prisão por descumprimento de medida protetiva. A GCM foi acionada via botão pânico e prendeu o autor das ameaças contra uma moradora no Jardim Brasil. Fica o nosso parabéns aqui em nome do governo pela atuação preventiva, integrada e eficiente. Segurança pública se faz com presença e se faz com preparo. Me quero destacar uma reunião que nós tivemos no recesso, no último dia 17/7, nosso gabinete esteve presente numa reunião juntamente com os agentes educacionais, agentes e assistentes, nossos servidores. Dentro desses servidores há uma comissão dos agentes que nós temos conversado desde a época da campanha. Junto lá estava o sindicato, representado pelo Michel, o secretário Michel Carneiro, do RH, e a secretária Denise, da Educação. Um momento de diálogo muito bom, era o recesso deles, e eles mesmo assim vieram a convite do governo para dialogar sobre a reforma e a importância da carreira dos agentes educacionais. Os agentes educacionais hoje, na sua remuneração e na sua carga horária, eles estão no piso ali da tabela de salários da prefeitura e reivindicam melhorias para a carreira, melhorias que são justas, que trazem mais dignidade, melhor preparo e melhor qualidade de vida para eles. E o diálogo foi muito bom, muito franco, da nossa secretária Denise e do secretário do RH, mostrando aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer, mas com um compromisso aí muito otimista de que essa reforma ocorrerá e essa valorização acontecerá num período aí de curto a médio prazo, valorizando assim toda a categoria e a reforma dessa carreira que tanto eles merecem, com valorização financeira e aumento do salário. Também já o pleito que eles conseguiram, que era a equiparação do recesso escolar dos agentes com dos professores, uma vez que o agente lá, por conta do aluno, não tem aluno nas férias, eles precisavam cumprir carga horária. Assim que eles pediram, a secretária Denise já concedeu de pronto atendimento. Então, também a valorização e essa importante conquista. Temos batalhado aí junto com os agentes e assistentes para que essa reforma ocorra e para que os nossos servidores eles sejam valorizados. E, por último, assim como o Derek acabou de fazer uma menção, também trago aqui uma preocupação com o momento político nacional que nós estamos vivendo e com o Estado democrático de direito. Para aqueles que dizem, por exemplo, a gente não tem que se preocupar muitas vezes com as questões nacionais ou com aquilo que ocorre, e a gente tem que se preocupar com o município, é uma meia-verdade.
porque as questões nacionais afetam o nosso município. Estivemos conversando recentemente aqui com o nosso prefeito, e aquilo que a gente tem de arrecadação dentro do orçamento municipal, que são repasses da União no Estado, vieram nos últimos 2 meses abaixo do previsto. Sinais de recessão. Sinais de recessão de um governo que só sabe gastar. De um governo que gasta, gasta, gasta e não corta. Isso afeta a economia local. Menos repasse para o município, é menos atuação concreta do executivo local que a gente pode fazer. Então, a política nacional, ela sim nos afeta. Ela traz impactos. Um governo aí com os moldes do governo Lula 3, que já está economicamente na mesma catástrofe, ou ainda pior do que o governo Dilma 2. Isso afeta, sem dúvida nenhuma, o nosso município. Mas ainda eu estou falando de medidas econômicas. O que me preocupa aqui são outras questões. A recente prisão do presidente Bolsonaro levanta sérios questionamentos jurídicos e democráticos. A Folha de São Paulo, oposição a Bolsonaro, colocando um editorial hoje questionando a sua prisão e as medidas legais para isso. Outros veículos de comunicação que também eram oposição ao governo, reconhecendo que limites têm sido excedidos. E eu trago lá atrás a memória a condução do inquérito das fake news em 2019, quando começou lá atrás, com concentração dos poderes nas mãos dos ministros, onde ele era o juiz, mas ele estava envolvido no inquérito, violando princípios constitucionais como juiz natural, imparcialidade e o devido processo legal. Desde lá atrás a gente tem vindo isso, como o Derek mostrou aqui, quem é que institucionalmente pode fazer alguma coisa para frear quando um poder, quando uma Suprema Corte, um tribunal que deveria ser jurídico, começa a ser um tribunal político? É o Senado Federal. Da onde a gente tem que cobrar? Da onde a gente tem cobrado o presidente Davi Alcolumbre, que está sentado em cima dos processos de impeachment. O 30º foi apresentado hoje. Excessos têm sido cometidos. Isso nos preocupa. Essa escalada nos preocupa. Quem comemora excessos contra o outro, não esquece que a roda da censura gira. Você está comemorando contra o adversário, amanhã ela aponta para você. Estude história. E veja como os autoritarismos dentro da ciência política, eles evoluem. Recentemente, durante o período do recesso, também uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes derrubou um decreto do Congresso Nacional que derrubava o decreto do Executivo para aumento de IOF, numa caretada de um juiz. A opinião de 81 senadores e 513 deputados federais foi desconsiderada. Excessos têm sido cometidos. Então, eu chamo a atenção da população para tudo isso, fazendo o nosso apelo aqui ao Senado Federal, que cumpra suas prerrogativas constitucionais e coloque o freio naquilo que tem se excedido, pelo bem da nossa democracia e do nosso Estado de Direito. Lutamos pela garantia das liberdades individuais e a preservação da Constituição. Divulgo aqui um documento que tem sido publicado recentemente, o dossiermorais.com. E lá tem listado todos os excessos e apelos que têm sido feitos nos últimos anos. Desde a violação, juiz natural, imparcialidade, devido processo legal, violação à liberdade de expressão. É importante que a gente divulgue e dê publicidade nisso. É o nosso país. E por mais que a gente aqui esteja caminhando bem dentro do nosso município, tudo que acontece lá também nos afeta. Muito obrigado, senhor presidente.